Glória a Deus. Uma das maiores riquezas, e por que não dizer, a principal riqueza que podemos ter é o conhecimento. E dentro do conhecimento, a prática que desenvolve as experiências. Hoje vamos refletir na palavra de Deus, Lucas capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. Apenas 4 versículos do capítulo 11 do livro Lucas, que fala acerca da oração. E diz o texto: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Uma importante oração que serve como base quando Jesus atende ao desejo de um dos discípulos que ele pediu que ele ensinasse a orar. E de fato, Jesus deixou bem claro a forma certa de orar. Mas primeiro devemos compreender o que é orar. Orar é um elo de intimidade, um diálogo entre o ser humano e Deus. Portanto, os discípulos foram ensinados por Jesus Cristo a forma conveniente de orar. E a primeira opção dada por Jesus Cristo para os discípulos sobre a oração é o direcionamento. Jesus diz: quando orardes, dizei. Primeiro, Pai. Pai significa reconhecer a soberania de Deus como Pai. E para se sentir verdadeiramente um filho que fala com o Pai, deve-se ter convicção que existem os procedimentos legais para que o Pai seja honrado e considerado um Pai verdadeiro. E a única forma que nós, criaturas de Deus, podemos nos tornar filhos de Deus é somente através da obediência do que é revelado nas Escrituras Sagradas. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, disse Jesus Cristo. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Então, o único caminho para se ter uma direção de uma oração correta, verdadeira, é compreender, ter o conhecimento, de fato, o que significa orar. Orar é você falar com Deus Pai. Mas para que você possa falar com Deus e se sentir filho e Ele Pai,
você tem que compreender o sacrifício de Deus na cruz do Calvário de entregar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador para nossas vidas, para o mundo, para a humanidade. Então, tendo essa consciência através do conhecimento e a direção do Espírito Santo de Deus, você pode aprender a orar, a falar com o Pai. E quando você falar com o Pai, o segundo ponto que o texto revela é conforme está escrito: santificado seja o teu nome. Pai, convicto que está falando como filho para um pai. E também direcionado a compreender o propósito deste diálogo, desta oração, dessa conversa com Deus, nosso Pai. O Pai daqueles que creem em Jesus Cristo, que são batizados com o Espírito Santo, selado para essa afinidade e intimidade. E aí vem a circunstância. Por que estou falando com o Pai? Qual o propósito e objetivo da minha conversa com meu Pai Celestial? E o texto diz: para santificar o nome do Senhor. E qual o nome do Senhor que nós podemos hoje expressar diante da verdade de nossas vidas? Jesus Cristo. Jesus Cristo é um nome que está acima de todos os nomes, que tem todo o poder nos céus e na terra. Ninguém vai chegar a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Se não houver o convencimento do Espírito Santo, a transformação de Deus em nossas vidas, de crer em Jesus Cristo como único, não tem mais ninguém, só Jesus. Não é Maria, não é Pedro, não é José, não é fulano, não é ciclano, não é beltrano, é Jesus Cristo. Se não tiver essa convicção, de fato, as nossas orações não serão verdadeiras, não terão a direção que Jesus Cristo ensinou aqui, quando alguém dos seus discípulos desejou aprender a orar. A sua oração tem que ter um direcionamento, você tem que saber com quem está falando. E qual o propósito desta oração? E o texto diz: você vai estar falando com seu Pai, com o propósito de santificar o nome de Jesus Cristo. Porque na terra nenhum outro nome dá entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Então, seja qual for o intuito e o propósito da sua oração, você tem que ter em mente: você está falando com Deus, não é qualquer pessoa. Nem você, nem Deus. Mas sim Pai e Filho, Filho e Pai. Um elo de intimidade. Então, com convicção, você vai falar com o Pai para que Ele atenda à sua necessidade, para que seja santificado o nome de Jesus Cristo. Esse é o sentido da oração, que muitos consideram a oração do Pai Nosso. Um título importante, a oração do Pai Nosso. Porque é com o nosso Pai Celestial que estaremos dialogando, conversando, falando abertamente e pedindo a direção dele, através do Espírito Santo, para a glória do nome de Jesus Cristo, a santificação, ou seja, a separação. Santificar-se é separar-se, tornar diferente nossas atitudes e práticas. Santificado seja o teu nome. Jesus deixou bem claro assim: o nome que deve ser santificado. Qual o propósito daquele pedido, daquela busca, daquela oração, daquele diálogo com Deus? E também, como base, temos o terceiro ponto:
venha o teu reino. Pai, fala com Deus. Santificado seja o teu nome, engrandece o nome de Jesus Cristo, através do desejo do teu coração. E venha o teu reino. E o que é o reino de Deus? É a presença do próprio Deus enraizado em nossas vidas. Nós somos templo do Espírito de Deus. Jesus dizia para os discípulos que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecerei a verdade vos libertará. Jesus, orando ao Pai, disse: Pai, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando nós temos o conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, que gera em nossos corações a fé, conforme está escrito em Romanos 10:17, a fé vem por ouvir a palavra de Jesus Cristo. Nós vamos ter o direcionamento e sentir a presença do reino de Deus em nossas vidas. E o que é a presença do reino de Deus? Jesus dizia: se eu expulso os demônios, se eu curo os enfermos, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus, o reino dos céus. Então a presença de Deus hoje é representada por meio de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, quem enviou a promessa do Pai, que é o Espírito Santo, para que nos convencer, para que nós não tenhamos dúvida. E ele nos guiará em toda a verdade, o Espírito Santo da verdade, o Consolador, que vai nos consolar, que vai nos convencer. Ele é a presença do reino de Deus na terra, em nossas vidas. Então, quando nós orarmos, devemos ter convicção com quem estamos falando. Qual o propósito? Santificar o nome de Jesus através daquilo que nós queremos como bênção para nós, mas que seja para a glória do nome de Jesus Cristo. E isso na direção do reino de Deus, que é na direção do Espírito Santo. No versículo 3, o texto diz: dá-nos cada dia nosso pão cotidiano. Ou seja, cada dia que eu amanhecer, que eu despertar, supre as minhas necessidades. Se Deus nos guarda durante a noite, quando estamos dormindo, e ao amanhecer despertamos para um novo dia, devemos ter convicção de que Deus tem providenciado todas as coisas para nossas vidas. E muitas vezes nós acordamos já com nossos impulsos naturais, carnais. Esquecemos que despertamos porque Deus nos sustentou durante a noite e nos dá uma nova oportunidade. E se Deus nos desperta para uma nova oportunidade, um novo amanhecer, é porque Ele tem algo bom e de especial para nos oferecer naquele dia que Ele nos concede como vida. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Que Deus traga a nossa convicção, a nossa consciência, o que de fato temos como providência todos os dias ao despertarmos no amanhecer. Deus tem suprido todas as nossas necessidades, embora poucos reconheçam de fato esta verdade. Ele diz: perdoa-nos também os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Uma direção de sermos retribuídos por Deus está na prática daquilo que nós fazemos, direcionado pelo Espírito de Deus para a glória do nome de Jesus Cristo, em engrandecimento ao próprio Pai, ao Deus, que é Criador dos céus e da terra. O que Jesus fez como filho, obediente em tudo, honrando sempre a vontade do Pai, soberana, para a sua vida, que nos dá o exemplo, que testifica que isto, de fato, é a verdade.
é o que temos de bom para conduzir nossos passos na direção justa, fiel e verdadeira, que vem da bondade de Deus e da sua misericórdia e também do seu grande amor. E o texto diz: perdoa-nos nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, seja qual for a circunstância que nós estejamos vivendo, de dívida, de erros, de consertos, de oposições, de adversidade, nós temos que ter convicção que quando nós levarmos em consideração o que Deus faz por todos nós, que nós devemos ter na prática, fazer também uns pelos outros, que é perdoar as dívidas uns dos outros, então nós, de fato, vamos compreender o perdão de Deus, porque estaremos praticando aquilo que é a realidade de Deus para a vida humana. E no texto também fala: não nos conduzas à tentação, não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Dependemos totalmente de Deus para termos a nossa vida conduzida por Ele, para não cedermos às tentações. Sabemos que Deus não tenta ninguém. Está escrito lá no livro de Tiago. Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados quando somos engordados, ou seja, seduzidos pelas nossas próprias concupiscências, ou seja, o desejo ardente, apetite desgovernada, carnal, natureza pecaminosa do homem em desobediência. Porque o homem em obediência, ele é um homem que passa a ter o temor. Esse temor é o princípio da sabedoria. Ou seja, é a ação de Deus aplicada em nossas vidas. Temer a Deus é colocar Deus como prioridade em tudo que nós tínhamos que decidir para fazermos de acordo com a sua vontade. Por isso, a importância de orar, ou seja, conversar com Deus. Quem é Deus? O Pai Celestial. O Pai do primogênito Jesus Cristo, que viveu na forma de testificar como homem, que é possível o homem, na sua forma natural, ser cheio do Espírito Santo e estar na direção de Deus, através do Espírito Santo, para glorificar de fato o nome de Jesus Cristo. Porque Jesus é o exemplo de todas essas coisas que estão reveladas nas Escrituras Sagradas e muitas outras que nem estão contidas na Bíblia Sagrada, mas acontece no cotidiano de nossas vidas. E o texto é muito rico em produzir o conhecimento e a liberdade que precisamos de ter para vivermos o melhor de Deus para nossas vidas. E o discípulo de Jesus desejou que Jesus ensinasse a eles. E aqui Jesus deixa bem claro que o próprio ensinamento depende da busca de cada um de nós, com a compreensão de como estamos desejando, qual o propósito que desejamos e qual o objetivo a alcançar por meio do diálogo com Deus. Você tem orado? Você tem falado com o Pai Celestial? Qual o propósito? Você quer melhora para a sua vida ou você quer a santificação do nome de Jesus? Tem uma grande diferença. O seu querer e o querer de Deus. Então Deus vai realizar os desejos do nosso coração, desde que esteja em conformidade com a sua verdade, com a sua palavra, com a sua vontade. Jesus, como homem, ele não desejou morrer. Pelo contrário, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas como
filho, se colocando na posição de filho obediente, ele disse, não o meu querer, mas cumpre-me a tua vontade. Será que estamos preparados no diálogo com Deus para santificar o nome de Jesus e cumprir em nossas vidas a vontade de Deus Pai? De sermos separados, que tenha a presença do reino dele e que o nome dele seja glorificado, que nós possamos sentir a cada dia o pão do cotidiano, ou seja, as nossas vontades supridas por Deus e não por nossos méritos, mas que toda honra e toda glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Esta é a nossa mensagem de reflexão para o dia de hoje. A oração dominical, conhecida a oração dominical, a oração do Pai Nosso, que também está escrito em Mateus 6, do capítulo 9 ao 15. Hoje nós lemos em Lucas capítulo 11, do versículo 1 ao 4. Que Deus continue nos abençoando. E vamos orar. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Dá-nos cada dia, Senhor, o teu pão, o suprimento para nossas vidas. Aquilo que tu tens de melhor para nossas vidas. Que nós possamos ter a convicção, meu Pai, porque pelo teu Filho unigênito, Jesus Cristo, a tua palavra testifica com o teu Espírito Santo em nossa forma de viver a realidade que tu tens preparada para todos que te buscam de coração. E como no passado os discípulos desejaram, Pai, orar, aprender a falar contigo, que hoje, Senhor, nós possamos desfrutar deste conhecimento, da direção do teu Espírito Santo. Que o nome de Jesus Cristo, Senhor, seja engrandecido nesta terra, como é grande no céu. Que nós possamos saber, ter convicção, com quem estamos falando e qual o propósito da nossa fala contigo, ó Deus. Perdoa, Pai, que somos falhos, somos pecadores, somos mortais, mas contigo reina a eternidade. Que o teu reino, Pai, repouse sobre nós. Que o teu Espírito Santo venha nos guiar em toda a verdade. Ó Espírito Santo de Deus, que nós possamos glorificar o nome de Jesus Cristo, porque dele, por ele, para ele, foram feitas todas as coisas, inclusive a mim e a quem crê, Senhor, no nome de Jesus. Pai, que vidas sejam alcançadas para a glória do nome de Jesus Cristo. Que o teu reino prevaleça em nossas vidas para todo sempre, em nosso ser, nos direcionando, principalmente nas coisas concernentes à tua vontade, ao teu reino, para a glória do nome de Jesus Cristo. Assim oramos na certeza, na convicção da nossa fé, da tua palavra liberada, em nome de Jesus Cristo. Que haja, Pai, discernimento, que haja poder, que haja maravilhas, que haja cura, que haja libertação, começando em mim, assim como fizeste no passado. Tu continuas sendo o mesmo, hoje e eternamente. Pai, muito obrigado pela oportunidade, muitas oportunidades que tu tens me concedido em vida, em ter vida nessa vida deste mundo, convicto que melhor é a vida eterna contigo. Que eu possa, Pai, estar revestido das tuas armaduras, poder, Senhor, estar sendo sustentado por ti. Esse é o desejo, para que as pessoas, ao me ouvirem falar, no abrir da minha boca, possam glorificar o nome de Jesus Cristo
e sentir o teu Espírito Santo tocar, encher, envolver com a tua preciosa graça, infinita graça e misericórdia, hoje e para sempre. Amém. E você que crê, diz, glória a Deus. Glória a Deus. Compartilhe essa mensagem. Se puder, toca naquele símbolo lá do coração, no joinha, no legal, porque quando você faz isso, você nos impulsiona, você direciona as redes sociais das quais nós estamos utilizando a também divulgar o conteúdo que é importante para outras vidas. Só com esse propósito. Não quero me beneficiar de ganhos financeiros. Não. Eu quero que almas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Que o Espírito Santo venha trazer a luz em nossos corações, para que nós possamos estar satisfeitos e realizados em cumprir a vontade de Deus. Amém? Compartilhe. Também se sentir na direção de Deus ou no seu impulso natural, comentem, desde que você tenha consciência do que está falando, dizendo, comentando. Porque bom é ter o conhecimento e poder expressar da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Ninguém vai mudar. Pode passar, como diz o texto da Bíblia, passará céus e terra, mas a palavra de Deus subsistirá para sempre. Amém? Guarda essa mensagem em teu coração e aprenda a orar. Com quem você vai falar e o que vai falar. É como você se prepara para uma entrevista numa oportunidade de emprego. Você vai falar com a diretoria da empresa. Então você se prepara, você pensa, analisa, estuda as respostas, mas todas elas têm que ter convicção com a verdade e diante da oportunidade que lhe é concedida. Assim também é falarmos com Deus. Aproveite a oportunidade e fale com Deus. Amém? Glória a Deus.